Muito bem, vamos lá iniciar aqui então. Olha, essa é uma aula, né? Uma palestra sobre compulsão alimentar, na verdade, o nome eu coloquei como a nova relação da comida, mas é exatamente uma aula técnica sobre compulsão alimentar. Entender a nossa compulsão, entender da onde vem uma compulsão, como ela é formada, os elementos, os ingredientes que são formados uma compulsão alimentar é fundamental para a gente investigar a nossa mente e saber, olha, o meu ponto principal está aqui. Porque desses elementos vai pegar um pouco mais numa pessoa, vai pegar um pouco mais em outra. Então, a gente ter domínio técnico sobre quais são esses pontos da compulsão é fundamental. E não é só... Aí eu já começo dizendo que o compulsivo alimentar não é só o obeso. São duas coisas divididas, são duas coisas separadas. O obeso, eu posso falar como dois, né? Que eu fui compulsivo alimentar, graças a Deus não sou mais, e obeso a gente é pro resto da vida, porque a obesidade é uma doença crônica, né? É o nosso corpo inflamado. A gente não quem é obeso sabe. O magrinho do lado, a Cris, a magrelinha aí, ó, ela come um chocolate e não faz nada para ela. Eu como o mesmo chocolate, pareço um baiacu. O efeito do alimento é diferente em cada organismo. E o obeso sofre com isso, né? De a gente não ter o mesmo funcionamento que o magrinho. A gente tem que entender isso. E aí, juntando um obeso, né, o que tem essa doença crônica, e mais a compulsão alimentar, é onde a gente chega aí na obesidade realmente grande, né? Eu cheguei a mais de 190 quilos. Eu vou mostrar um videozinho de 5 minutos para vocês. Vocês vão me conhecer aí, como é que eu era com 190 quilos. Então, claro, né, juntando... Quer dizer, professor, então, que tem magrinhos que têm compulsão alimentar? Sim. Tá? Tem magrinhos que de manhã... Eu tenho um paciente meu que é magrelinho, come 30 pão de manhã. Entendeu? Come no almoço mais 1 quilo de comida, entendeu? Ele não consegue tirar o cigarro da boca. Ou seja, ele tem uma compulsão. Ele tem um transtorno oral. Então, ele só não engorda por que a gente brinca, né? Magro de ruindade. É ruindade mesmo com os obesos, né? A gente não come nem metade e engorda 10 vezes mais. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Então, aqui, até para as pessoas que são magras, ou seja, não quer dizer que não tenham compulsão oral, que não tenha compulsão alimentar, tá? Ou que a pessoa que não consegue tirar um cigarro da boca, que não consegue tirar a mão da boca, ela está numa compulsão, ela está numa fixação oral. Vocês vão entender da onde vem essa fixação oral, tá? Só que, obviamente, como eu já disse, já tem uma compulsão oral, mais a obesidade, corpinho, que não ajuda, a gente a gente infla mesmo, né? A gente vai inchar mesmo, não tem jeito, tá? Então, mas é legal, já de cara, a gente já dividir essas duas coisas, tá? Eu vou mostrar um videozinho rápido aqui, de 5 minutinhos, até para apresentar mesmo. Tem o Dr. Paulo, que é meu companheiro aí, que é um médico cirurgião também gástrico, fez a minha cirurgia bariátrica, e ele vai falar dessa obesidade. É legal a gente escutar, tá? Então eu vou passar esse videozinho rápido, eu volto, e aí a gente já vai começar a entender os elementos da compulsão alimentar. O clube, aliás, quem não conhece, bariátrico.club é uma comunidade de bariátricos, né? Para a gente trocar ideia sobre bariátrica, sobre saúde mental, tá? Então, tudo que é sobre saúde mental para bariátrico está aqui. Então, tem lá no Instagram, tudo é bariátricos.club, tá? No Instagram, no TikTok. Eu sempre vou soltando uns vídeos lá para a gente poder trocar sobre algum assunto sobre saúde mental para bariátrico, tá? Eu só vou fechar os áudios aqui. Pronto. Aqui. E aí, bom dia.
quem quer saber como é de verdade uma cirurgia bariátrica, eu vou contar tudo para você. O sonho de estar magro, o pesadelo de estar gordo, o inferno que é encontrar roupa, cadeiras que não sustentam o peso, o constrangimento em poltronas de avião. Acabamos nos isolando, evitando um mundo que não nos cabe, ou que nós não cabemos nele. Fazer ou não fazer uma cirurgia bariátrica? Para quem serve? Como é a vida após a bariátrica? Acho que esse curso é um dos cursos mais orgânicos e viscerais que eu já fiz na minha vida, porque eu fiz a cirurgia, eu passei por um problema de obesidade, eu pesava 190 quilos, era muito quilo, era difícil fazer tudo que eu não conseguia, nem tomar banho direito. Imagina namorar com a minha esposa ou brincar com meu filho. Tem outro ali, ó, vai lá pegar. Tudo isso foi me afastando dia a dia da vida. A vida estava passando e eu estava sentado, porque eu não conseguia simplesmente participar dela, porque a obesidade não deixava. Eu ficava sentado e, obviamente, é um ciclo, né? É um ciclo de morte, onde aquela tristeza de ver a vida passando, o filho brincando, e você não poder, te frustra, e aí você faz o quê? Come mais. A obesidade é realmente uma doença, né? E isso é uma coisa difícil da gente entender, né? Até pelos conceitos antigos, né? Que a gente traz da nossa família, né? Antigamente, a nossa avó falava que era gordinho de saúde, né? E quem era magro de ruindade. Então, na verdade, o que a gente tem é mais ou menos o inverso, né? A época das nossas avós, aí, a magreza, né, era um sinal de desnutrição. E quem era mais gordinho era a pessoa bem nutrida. Isso hoje a gente sabe que não é verdade, né? A gente sabe que a obesidade é em si uma doença. E como eu oriento os pacientes, é uma doença do tipo crônica, progressiva, degenerativa, e o que é mais triste para o paciente é uma doença recidivante. Sendo uma doença crônica, ela é uma doença que não tem cura. A cirurgia não cura a obesidade. A cirurgia permite que o paciente perca peso e mantenha ele sob controle. Então, na verdade, a cirurgia é um remédio que ele tem que usar de forma adequada. Usou bem, vai perder peso e vai manter o peso controlado e a doença sob controle. Não usou adequadamente, reganho de peso, ou seja, recidiva da doença obesidade. Sendo ela uma doença progressiva, como as pessoas percebem isso de uma forma meio fácil, cada vez vai engordando mais. E conforme ela vai engordando, o organismo vai se degenerando, vai estragando, vão surgindo outras doenças associadas ou potencializadas pela obesidade. Por exemplo, diabetes, hipertensão, alguns tipos de cânceres, doenças degenerativas osteomusculares, né, problema na coluna, joelho, tornozelo, quadril, gordura no fígado, né, esteatose hepática e outras tantas doenças que estão agravadas pela obesidade. E isso tudo associado tende a levar esses pacientes a uma morte precoce. Então, a cirurgia, além de controlar uma doença que sim é uma doença grave, ela dá anos de vida à pessoa. Aí.
Bom, é legal a gente ver esse vídeo do Dr. Paulo falando, né, para deixar bem claro para a gente que só a bariátrica não resolve. Ela é como eu fiz a bariátrica, ela é um adianto muito grande, porque com 190 quilos eu não conseguia fazer uma caminhada, o joelho não deixava. Era difícil. Então é realmente uma segunda chance que a gente tem, né? Mas se a gente não tiver uma reeducação, se a gente não nos refazer com a comida, com a nossa mente, o Dr. Paulo deixou bem claro, né? Recidiva, ou seja, a coisa pode piorar e muito, tá? Bom, para quem não me conhece, agora, depois dessa introduçãozinha aqui, eu sou o professor Eduardo Casarotto, eu sou psicanalista, aqui diretor do Instituto há mais de 20 anos, tá? Tenho projetos de humanização carcerária, não sei quem chegou cedo, estava vendo eu falar com meu amigo Alex aqui. Eu criei o sistema de recuperação de criminosos, é um trabalho que a gente trabalha as virtudes de quem está preso para vencer a violência e deixar o crime. E é um projeto muito bonito, muito legal. A gente está levando isso aí para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. É bem, bem bacana. Tá? Eu tenho aí 9 livros escritos. O último livro, que é o Revolução das Virtudes, foi uma pesquisa de mais de 15 anos que eu fiz sobre as virtudes humanas. Foi, não lembro, o infeliz que me perguntou isso na época, e disse que todas as religiões do mundo concordavam. E aí a gente estava fazendo uma pesquisa sobre adiantos na técnica terapêutica, porque a psicanálise demora 20 anos para tratar alguém. E a gente estava debruçado exatamente nesse tema. E aí a gente foi estudar as religiões, porque a religião tem muito impacto no nosso comportamento, nas nossas proibições, nas nossas condutas. Bom, em resumo, descobrimos que existem mais de 5.000 religiões no mundo. Caceta, é religião para caramba, né? É muita religião. Bom, em resumo, depois desses anos todos de estudo, encontramos 33 pontos em comum de virtudes, né? O perdão, o amor ao próximo, a paciência, a responsabilidade, a verdade. Bom, encontramos esses 33 pontos e depois descobrimos que esses 33 pontos eles eram elaborados no mesmo lugar no cérebro, todos pelo lobo frontal. E aí descobrimos uma coisa muito interessante, né? Ou seja, o indivíduo que está vibrando ainda, que está pensando no tronco cerebral pelos seus instintos primitivos, ou no seu emocional, né? No seu sistema límbico, ele é o indivíduo mais primitivo. E a gente, quando evolui esses pontos de virtude, a gente estimula neurologicamente esta área do cérebro, a área do lobo frontal no neocórtex. E quando a gente estimula isso, a gente tem mais domínio do nosso primitivismo. E isso que é baseado o projeto das cadeias. A gente estimula o lobo frontal com esse desenvolvimento das virtudes. Tá? Então, aí a gente descobriu, esse foi o tema do último livro, e ele nos cabe muito bem aqui na compulsão alimentar, vocês vão entender. Ou seja, claro que a gente come por um primitivismo, claro, quando a gente come, a gente perde a mão no emocional. Quem foi obeso, ou quem é obeso, que nunca abriu a geladeira às 2 horas da manhã e fez uma orgia alimentar, que comeu quase a geladeira e nunca nem viu o que comeu ali. Acontece. A gente tem um apagão ali para algum estado emocional que a gente não está sabendo lidar e a gente faz a chamada orgia alimentar. A gente perde a mão. Então, outros bebem, outros fumam, e a gente vai no oral, a gente vai descontar o que a gente não está sabendo lidar. Então, claro, a gente está funcionando de forma primitiva ou emocional, e não da parte mais humana e nobre do cérebro, que é o lobo frontal. Tá? Então, professor, você está dizendo que a gente tem que desenvolver o lobo frontal para a gente ter esse domínio? Óbvio. Vocês vão mostrar o quanto, da onde que vem isso, e como a gente desenvolver isso. Porque eu posso entender conscientemente que eu não tenho que comer, que eu tenho que evitar o açúcar, a farinha branca e a coisa toda. Que eu tenho que fazer exercício, mas por que eu não consigo fazer essas coisas?
porque nós estamos funcionando de forma inconsciente e de forma primitiva. Tá? Então, a gente tem que desenvolver essas áreas do cérebro, senão não tem milagre. Né? Então, esse é um ponto muito importante. Tá? Então, vamos entender, primeiro, o que é uma compulsão. Compulsão, a palavra já vem de pulsão. Tá? Pulsão, o que é pulsão? Alguém tem ideia do que é pulsão? Tem uns caras que eu vejo aí que já sabe, tá careca de saber o que é uma pulsão, né? Pulsão é um desejo, tá? Isso numa linha meio freudiana, mas outros também concordam, como o Lacan, até o próprio Jung, outros tantos teóricos, entendem que uma pulsão é um desejo. Esse desejo, ele vem da onde? Ele vem de uma falta, tá? Então, olha, eu não tive o afeto, eu tive um abuso, eu tive uma experiência traumática, meu pai não foi presente, meu pai não me reconheceu, ou seja, tantas coisas podem me dar esta falta. O nosso inconsciente quer cobrir essa falta. Como que eu cubro essa falta? Com o desejo. Então ele acredita na nossa mente, o neurótico, né? Como bons neuróticos que somos, nós acreditamos que algo vai cobrir esta falta. E como que ela busca, né, no mundo os estímulos para cobrir essa falta? Entendendo quais os elementos de uma pulsão. Então, uma pulsão, aí vocês vão entender o que é compulsão. Uma pulsão, ela é formada por 4 elementos, que é fonte, força, finalidade e objeto. Vamos lá, então eu vou começar ao contrário aqui, ó. Então, o que é um objeto? É o objeto, literalmente, na qual aquela pulsão se apresentou. Então, por exemplo, eu quero comprar uma BMW. É o objeto que apareceu. Eu quero ter um cargo de presidente. É o objeto que apareceu. Tá? Eu quero comer o chocolate. O chocolate é o objeto. Tá? Então, dentro dessa pulsão, vamos ficar com a BMW aqui. O objeto que apareceu, eu desejo comprar uma BMW. A finalidade, ela é sempre a mesma, que é levar o indivíduo à satisfação, ok? Então, no nosso tronco cerebral, tem ali o prazer e desprazer. Então, ele tem um sistema de afastar o desprazer e atrair o prazer. Né? Então, você quer lavar a louça ou você quer comer um chocolate? Não é uma coisa meio óbvia para o cérebro? Ele quer afastar o que é desprazeroso e atrair o que é prazeroso. Tá? Isso é instinto primitivo do ser humano, isso é tronco cerebral. Tá? Então, obviamente que toda a finalidade de uma pulsão é levar a satisfação. Essa é fácil. Tá? Depois, a força. A força quer dizer a pressão que aquela pulsão exerce no nosso sistema. Tá? Então, é fácil. De 0 a 10, o quanto você quer uma BMW? De 0 a 10, o quanto ela vai ser importante na sua vida? O quanto a sua vida vai mudar por isso? E a melhor pergunta, se você ganhar a BMW, se você tiver, ou conquistar a BMW e perder essa BMW, de 0 a 10, o quanto você vai se frustrar? Quando a gente faz a pergunta ao contrário, a gente consegue reconhecer melhor a força. Então, é o tamanho, ou seja, a pressão, a força, literalmente, que aquela pulsão, aquele desejo tem dentro do seu sistema, tá? Por exemplo, teve uma festa no dia anterior e sobrou o último pedaço de bolo. Você falou, vou guardar esse último pedaço de bolo, que no café da manhã eu vou comer. Você projetou ali um desejo já, em cima daquele... Aí você abre a geladeira e alguém comeu aquele pedaço de bolo. Qual a sensação que você tem? De frustração, você fica puto da vida. Puta que pariu, mas comeram meu bolo. Porque você cai numa sequência emocional aonde aquele desejo não foi realizado, cai em frustração, e aí hostilidade, destruição, culpa e autossabotagem. É a sequência emocional que o Freud nos apresenta, que é fantástica. E a gente vai caindo. Aí quando cai na sequência, na autossabotagem lá embaixo, a gente faz o quê? Vai lá e come algo muito maior. E muito, muito grande. E aí a gente vai ficar nesse ciclo da autossabotagem. Desejo frustrado, sempre vai cair nesse ciclo, tá? Desejo frustrado, frustração, né? O desejo, frustração, ódio, destruição, culpa e autossabotagem. Ele sempre vai... Quem quiser saber mais sobre essa sequência,
Eu tenho um curso gratuito, tá lá no site, lá no Instituto Eduardo Casarotto, tá? É gratuito, é só clicar lá, curso EAD, chama Culpa esse curso, para vocês entenderem melhor. É 1 hora também de curso EAD, é fácil fazer, é gratuito, é só ir lá e fazer. Quem quiser entender melhor essa sequência, que é bacana entender, tá? Então, aí vem o pulo do gato da pulsão. Então, pulsão, eu tenho o objeto, a BMW, né? Eu tenho a finalidade, que é a satisfação, eu tenho a força, que é a pressão, o tamanho daquela pulsão, e tenho a fonte, que é da onde esse é o núcleo da coisa toda, tá? Lacan, um grande psicanalista francês, morreu em 81, ele disse que toda fonte é uma busca de amor e afeto. O Freud diz que é sempre uma busca da primeira vivência de satisfação. Olha que interessante. Professor, o que é uma primeira vivência de satisfação? Ora, volta lá para a barriga da sua mãe. Volta mesmo, tá? Mentalmente. Porque a gente consegue entender isso de forma mais visceral, mais forte. E consegue entender o quanto realmente isso é presente na nossa vida, tá? Volta lá na barriga da sua mãe. Como é que é lá na barriga de uma mãe? Na prática, sem romantismo. Eu me sinto muito segura, acolhida. Não, sem romantismo. Na prática mesmo, como que é estar na barriga de uma mãe? A gente sente o toque? Não. A gente está envolvido por um líquido, certo? A gente está líquido. A gente come por onde? Pela boca? Não, a gente come pelo umbigo, certo? A gente escuta com clareza igual aqui fora? Não, a gente escuta de forma bem abafada. A partir do 4º mês de gravidez, a criança já consegue escutar tudo o que acontece lá fora, tudo bem? E sentir o que a mãe sente. Então, se a mãe rejeita o pai, por exemplo, ele escuta aquela voz mais o sentimento da mãe de rejeição. Ele grava rejeição pelo pai. Então, a partir do 4º mês já tem essa gravação do sensorial mais a escuta. Então, já começa a construção da personalidade do indivíduo na fase intrauterina. Tá? É legal dizer isso. Então, tá lá. Mas imagina só, é meio que uma vida de um peixe, né? Você não vê nada, está escutando abafado, recebendo comida pelo umbigo. Não é muito, mas muito, muito diferente da vida que a gente tem aqui fora. É meio que uma vida de um outro planeta, de um ET, né? Parece que é uma outra raça, exatamente. Só que lá era toda a sua vida. Você está 9 meses lá, nessa condição, e gravando memória sobre aquilo, tá? Você tem que lembrar que não tem nenhuma experiência do que nós estamos falando, que é vento, som, cheiro, nada disso, respiração, nada disso. O nascimento, esse momento do nascimento, ele é a maior experiência de morte. Olha que contraditório, parece que é contraditório, né? Nascer é a maior experiência de morrer. Porque é desesperador nascer. Imagina que de uma vez só, você conhece o que é toque, você escuta, o ar entra no pulmão, queima o pulmão, e é por isso que a gente precisa que a criança chore. Por quê? Para entender que o ar entrou, ou seja, ela não está afogada, né, com o líquido. Então, ela vai lá, chora, mas só que isso é tudo uma tragédia, né? O ar entrando, queimando, quem sente essa queimação, vozes de tudo que é lado, aí corta o cordão, é tudo, mas é tudo muito novo e tudo muito grande. Então, é desesperador. Então, essa experiência com a morte no nascimento, ela tem um primeiro acolhimento. Qual é o primeiro acolhimento que se tem da primeira experiência de morte na vida? A mãe. Quando volta para a mãe, coloca no seio materno e a criança volta para aquela energia da mãe e diz, eu não morri. Caramba, não morri. Tem uma coisa aqui que é acolhedora, tem uma coisa aqui que eu conheço. Opa, eu fui salvo dessa morte. Freud chamava isso da primeira vivência de satisfação. Foi a primeira vez que você foi salvo de uma grande angústia. E aí, obviamente, você tem uma simbiose com a mãe até toda a fase oral. Né? Toda a fase oral é até você sair das fraldas, tá? Quando você sai da fralda, você inicia a fase anal. Então, até a fase oral, você está totalmente simbiótico com a mãe.
E toda vez que dói a sua barriguinha, que você tem fome, que você tem angústia, que você está sozinho, qualquer coisa que acontece naquele período, aparece a mãe ali. E mesmo que apareça um pai, uma cuidadora, uma avó, a criança, ela entende na cabeça dela ainda que é aquela mãe. Porque ela não está ainda, a visão dela é fragmentada. Ela vê um pedaço de seio, ela vê um pedaço de nariz, ela ainda não fragmentou a imagem ainda naquele período. Tá? E por isso que ela ainda leva tudo à boca. Percebe que a criança nessa época da fase oral, ela leva tudo à boca? Porque ela conhece o mundo pela boca. Porque nem as terminações nervosas aqui, ó, da ponta dos dedos, tá feita ainda. Então ela pega a coisa na mão assim, ó, ela sente isso. Ela sabe o que ela tá pegando? Não, ela não consegue sentir ainda. Ela não tá nem formado ainda para isso. Então ela leva ao que ela conhece. Ela leva à boca. Então a gente já pode dizer que a primeira associação e mais profunda que a nossa boca tem é a afetividade da mãe? Claro. Tudo bem? O primeiro caráter formado na nossa personalidade, que é a parte afetiva com essa mãe, ela é associado a, por isso que é chamada fase oral. O que é chamada de fase oral? Porque nós conhecemos o mundo pela boca, tá? E, ou seja, o mamar, o afeto, o acolhimento, a segurança, vem tudo da onde? Daqui, tudo bem? Por isso que os indivíduos, quando estão muito ansiosos, com medo, carentes, a gente vai lá e, pum, fuma, come o dedo, enfia a mão na boca, enfia tudo na boca, faz tudo pela boca. Porque a boca é a primeira associação a esse salvamento da angústia. Então a gente vem a angústia do bebê, e o bebê aparece quem? A mãe, dentro dessa fase oral. Então, óbvio, fica muito fácil entender que todo compulsivo alimentar tem um problema onde? Adivinha? Na fase oral. Óbvio, em sua afetividade. Ou com sua mamãe. Às vezes não é com a minha mãe, é com meu pai, é comigo mesmo, mas é dentro da afetividade. Sim, tudo bem? Você tem um problema de poder e dinheiro como os da fase anal? Não. De iniciativa que da fase paracagital? Não. Cada fase desenvolve um caráter no ser humano. Tá? E conforme alguma falta que nós temos, né, já lembro da falta que gera desejo? Com alguma falta, a gente fica fixado. Freud chamava de ponto de fixação. Então, o que é esse ponto de fixação? É a fase onde nós estamos fixados. Eu sempre brinco com os meus alunos que por que eu não fui ficar fixado na fase anal, né? Que é a fase muscular, aqueles marombeiro que adora fazer exercício, que é a fase muscular. Por que eu não fui ficar fixado? Por que meu pai não foi me abandonar, né? Pô, por que eu fui ter um problema materno, né? Daí fica fixado na oral e engorda igual uma desgraça. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, né? Porque é exatamente isso mesmo. Você vê as pessoas que são fixadas no exercício físico, ou seja, no sentir os músculos, elas estão fixadas em que fase? Na fase muscular, que é a fase que eu tenho controle dos meus músculos, que é a fase anal. Tudo bem? Que a gente tem um controle insfecteriano, né? O controle, ou seja, eu já peço para ir no banheiro, mãe, quero ir no banheiro, não preciso mais de fralda. Eu entro na fase anal. Tudo bem? Então, entendemos o que o Freud disse sobre primeira vivência de satisfação. A primeira vivência de satisfação, ou seja, é um registro que nós temos no nosso cérebro que nos leva a uma salvar da angústia, salvar da morte. Então, sempre que a gente sente angústia, essa primeira lembrança nos vem o afeto materno, tudo bem? E tudo que está associado à maternidade, à afetividade, tudo bem? Gravem isso que, assim, pode ver, a gente come mais quando a gente é rejeitado, abandonado, tem angústia. É aí que a gente vai descontar na comida. Por quê? Porque está ligado à afetividade. Tudo bem? Então, pronto. Temos aqui, voltamos aos 4 elementos da pulsão, onde temos fonte, força, finalidade e objeto. Professor, voltando ao exemplo da BMW, por que eu criei esse objeto BMW? BMW, ela não é um carro e não é um status. Não tem
Só de falar BMW já não tem em volta um status de poder? Tem, obviamente, ok? Porque a própria BMW montou a marca dela, o branding dela desta forma. E assim está na sociedade. O nosso cérebro, se eu tiver uma falta, por exemplo, paterna, que é da fase, a fase anal, eu vou estar buscando o quê? Poder e coisas que são associadas ao masculino, ao pai. Logo, quando eu desejo uma BMW, eu estou desejando o quê? Uma aprovação, um acolhimento paterno. Tudo bem? Por isso a gente vai lá e... Então quer dizer, professor, que nada da verdade do que nós desejamos existe? Nada, no nosso inconsciente nada existe. A gente cria esses objetos, a gente deseja esses objetos porque eles são associados inconscientemente com uma busca muito mais interior. Por exemplo, se eu compro essa BMW e levo ela até meu pai fala, mas para que gastar tanto, seguro caro, manutenção cara, mas que bobagem comprar essa merda desse carro. Você sai de lá da casa dele e quer bater o carro na parede. Porque aquele carro perdeu todo o seu encanto de aprovação. E o seu consciente não vai entender isso, porque você teve esse efeito, né? Mas o inconsciente, ele funciona dessa forma, de uma forma pulsional, tá? Então, os alimentos, por isso que, assim, a nova relação com a comida é a gente entender, aí para cada um é uma comida diferente, né? O que cada comida na vida de vocês simboliza, tá? Então, eu vou falar umas clássicas aqui, ó. Eu quero que vocês pensem agora. A primeira comida que vier na cabeça de vocês. Pensou? Veio aí, ó. Não pensa na segunda. Veio uma. Não veio uma, já veio. Só de eu falar, já veio uma comida, não veio? Pronto. Então, eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui, ó. Cris, que comida você pensou? Eu pensei em risoto. Risoto. E qual a primeira vez que você comeu risoto ou normalmente aonde você come risoto? Ou qual foi a última vez que você comeu risoto? Pensa nessas três coisas. Com a família. O Gustavo fez, estava muito bom, como sempre. Pronto, o Gustavo fez. É. Maravilha. Para vocês entenderem o contexto, Gustavo é filho da Cris e que está longe, né? Está lá em Portugal. Né? Tá longe. Tá longe. E é um belo cozinheiro. E é cirurgião gástrico. Né? Por coincidência, é cirurgião gástrico. Bom, eu posso afirmar que a Cris está com saudade do Gustavo? Posso. Entender? O que é a fonte? Como é que nós traduzimos o simbólico da comida? Ó, não é difícil não. É fácil. Pra vocês perceberem, é fácil. Não é difícil. Entenderam? Eu posso afirmar tranquilamente que a Cris está com saudade do filho. Tá? Por quê? Por que veio risoto? Eu não provoquei risoto. Ela podia ter pensado em qualquer coisa. Hambúrguer. Ela podia ter pensado em qualquer coisa. Ela pensou em risoto. Por quê? Porque ela está com saudade do filho. Ou seja, afeto é afetivo. É família. Ou seja, pronto. Pum. Está associado. Tudo bem? Sacaram? Entenderam? Não é difícil, hein? Não é difícil. Tá? Renatinha, vamos ver. O que você pensou? Você mesmo, penteado, é? Eu pensei em marrom glacê. Marrom glacê? Isso é maravilhoso. A nossa mente é fantástica. E você como já psicanalista, você já sacou de onde vem? Eu nem gosto tanto, mas a minha mãe comia. E eu ando sonhando com ela e eu queria comer marrom glacê. Pronto. Difícil ou não? Perceberam? Como não é difícil? Então tem alguns alimentos que a gente é fixado? Claro que é. Só que a gente nunca parou para reparar, para perceber a fonte desse alimento. E que esse alimento, ele não existe. É Matrix mesmo, sabe? Matrix, ele não existe. A gente acha que ele existe. Mas ele, na verdade, ele tem uma carga emocional, simbólica, que nos leva à fonte. O que a gente come é o alimento ou a fonte? A gente come a fonte. Agora, presta atenção. Perceberam, né? Eu vou pegar lá. Eu tô com falta de família. Tô com saudade de meu filho. Eu tô com saudade de minha mãe. Pronto. Eu vou lá pegar o marrom glacê, que é o simbólico do quê? Lembra que eu falei que vem da falta? O desejo, ou seja, a pulsão, é um desejo. Ela vem da
falta. Eu perguntei o que é aqui para a Cris e para a Rê. O que está faltando para vocês? Entenderam? Lembra que eu falei que é uma busca de amor e afeto? Lembram disso? Então eu perguntei, o que está te faltando? Meu filho, minha mãe. E aí eu vou lá, o cérebro, de forma simbólica e inteligentíssima, vai lá e faz uma lembrança de o que lembra aquela pessoa. Pum, veio o marrom glacê. Veio aqui o arroz à grega. Pronto, o risoto, né? O risoto. Veio aqui, e aí o inconsciente vai pegar e você vai comer o objeto. Fisicamente, tá? Você vai comer ele. Eu tô embaçado, não? Voltei? Aí, voltei. Aí eu vou lá, ó, presta atenção nisso aqui, hein? Eu vou comer o marrom glacê, comi. O meu inconsciente acredita que se eu comer o marrom glacê, eu cubro a falta, não cubro? Só que não cubro. Aí aparece outro objeto, ou mais marrom glacê. E aí eu vou tentar cobrir a falta. Cobrir. Como é que chama isso? Compulsão alimentar. Entenderam o que é compulsão alimentar? Por isso que é tão importante, para entender a compulsão alimentar, o que é uma pulsão. Entenderam? Porque se a gente não entender e investigar a raiz, ou seja, a fonte de cada alimento, a gente não vai ter a percepção da falta, do que nos falta. E a gente vai descontar no objeto. E aí vai ficar objeto, e a gente inchando, e o nosso buraco continua igual. Vaziozinho. Entende? A gente faz isso com pessoas, com filhos, com nossos cônjuges, namoradas, a gente faz isso com amigos, com trabalho, faz isso com tudo. Com tudo. Tudo bem? É que aqui a aula de hoje é sobre o alimentar. Mas a gente pode ter compulsão por qualquer coisa, compulsão sexual, a gente pode ter compulsão por várias coisas. Vocês têm que lembrar que o caminho é o mesmo. Para me investigar uma compulsão, eu vou investigar o quê? As pulsões. Se eu descobrir a fonte das pulsões, opa! Saquei. Eu entendo. E aí eu vou ver o padrão das pulsões. Qual é que é o padrão das pulsões? Puxa, olha, traduzi esse objeto aqui, o marrom glacê, traduzi, depois veio uma abóbora, e depois veio o macarrão mais clássico, né? Se fala de macarrão, já não pensa no domingo da avó, já pensa, né? Pelo menos quem tem mais de 40 já lembra todo mundo ficava comendo na avó, né? Teve uma vontade de macarrão, tá com vontade de família, tá com vontade de acolhimento familiar. É simples. É fácil. O nosso cérebro não é tão complicado assim. A gente que não para pensar nessa matemática. E quando a gente descobre esse padrão, caramba, mas é tudo afetivo, é tudo família, é tudo mãe. Falei, tá bom. Então, o que eu estou buscando ainda no meu inconsciente? Qual é esse raio dessa falta? Agora eu vou dar o pulo do gato. Professor, que legal, já identifiquei que eu me encho de sorvete, exatamente porque meu pai me dava sorvete quando ele vinha, ele me abandonava, aquele corno, né, a semana inteira para trabalhava igual um desgraçado, e ele me levava no parque para tomar um sorvete. Agora eu me encho de sorvete, eu tomo 2 litros de sorvete. Ué, a afetividade paterna. É fácil de calcular, não é difícil. É fácil de calcular, né? Tá bom, e o que eu faço com isso, professor? Que eu vou continuar comendo sorvete, porque eu continuo com falta do meu pai. Eu continuo ainda com essa falta de proteção paterna, de segurança paterna. O pulo do gato é como se livrar desse trem. É ou não é? Esse é a pergunta que vale 1 milhão. Então, ó, preste atenção, tá? Eu vou interpretar mesmo qual que é a minha falta, se é paterna, se é materna, se é aprovação, se é reconhecimento, ou seja, o que é esse padrão dessas fontes que me aparecem, ó. E vocês perceberam que se vocês forem honestos com vocês mesmos, vocês conseguem achar, não conseguem? É que a gente fica em negação, né? Tipo, é doloroso, eu não quero mexer, não quero admitir que a minha fonte é X. Porque é doloroso, não quero, o meu orgulho não deixa, né? A minha arrogância dói demais, aquele orgulho enorme não deixa eu admitir que eu tenho falta afetiva.
né? Que eu tenho falta ainda da aprovação do meu pai. Não deixa. E aí, obviamente, eu não revelo para mim qual é a fonte. Se eu tiver a minha humildade, tranquilidade, eu consigo, de fato, chegar nessa fonte e falar, puta, mas que merda, hein? É isso. Daí que vem as resistências, né? No inconsciente. Aí, porque dói demais mexer no que é doloroso, na tua falta. Não é divertido. Eba, vamos falar do que me faltou, como eu fui excluído pelo meu pai. Eba, não é divertido. Não é legal. Dói. E se dói, a gente vai ter resistência. E nessa resistência, a gente entra em negação daquilo. Mas daí você se afasta demais do seu próprio eu e do seu fluxo de vida. Então, para você realmente entrar no seu fluxo de vida, para você realmente encontrar esse eu, teu propósito, ter fluxo nessa vida, a gente tem que sair da negação. Para sair da negação, vocês já entenderam o pulo do gato. É trabalhar o orgulho. Se não trabalhar o orgulho, é muito difícil a gente chegar a baixar a resistência e sair da negação. É matemático, perceberam que estou dando uma matemática. Então tem que trabalhar o orgulho. Professor, como é que trabalha o orgulho? Ó, vai lá no YouTube, lá, é de graça também, está publicado. Uma aula inteira de 1h30 ou mais, não lembro, quem é aluno não me lembra aí. É mais, Rê? Mas assim, é aula completa. É a aula da formação lá do curso de psicanálise, para você ter uma ideia. É que aquela aula ficou tão boa, aquela danada, aquela aula, que eu peguei aquela aula e publiquei ela. Tá lá, é só ir lá, não custa nada. É só ir lá e não custa nada dinheiro, né? Emocionalmente, ela é filha da mãe. Ela não tem nada de graça. Ela vai pegar mesmo, porque vai mexer com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso controle, com a nossa depressão. Vai mexer com tudo isso. Né? Porque o orgulho... O que é orgulho? É a necessidade de ter importância. Por quê? Porque no nosso tronco cerebral tem um registro dizendo que em grupo eu sobrevivo. Já não viu os bichos que vivem em grupo, que vivem em bando? Por que eles vivem em bando? Porque se em bando eles sobrevivem. Nós temos esse mesmo registro no nosso tronco cerebral, dizendo que em grupo eu sobrevivo. E aí, a gente aprendeu que como que eu participo de um grupo? Sendo aprovado e aceito por um grupo. Como que eu sou aprovado e aceito por um grupo? Tendo importância. E aí vem as expressões das importâncias. Como eu tenho importância? Status, vaidade, dinheiro, poder, controle, autoritarismo e por aí vai. E a gente entender essas expressões do orgulho, ou seja, se eu tiver errado, se eu admitir que estou errado, eu tenho mais importância ou menos importância? Menos importância para o nosso primitivo. Então é tão difícil admitir que está errado. É fácil admitir que tem um defeito, que tem um problema? É dificílimo. Dificílimo a gente admitir que a gente tem um problema. Olha, eu sou compulsivo, eu tenho um transtorno, olha, eu tenho um problema com álcool. É difícil a gente dizer isso, por quê? Porque está mostrando que a gente é quebrado, né? Vai ser um brinquedo quebrado. Ninguém quer brincar com um brinquedo quebrado. Né? A gente perde a nossa importância. Mas é só da nossa fantasia, porque ninguém liga, na verdade. Ninguém tá nem aí para ninguém. A verdade é que assim, olha, uma pessoa entra na internet lá para criticar você por ela gastou 5 minutos. Olha, aqueles 5 minutos só que você importou para ela, porque ela tá cagando depois. Você não importa. A gente não é tão importante para ninguém assim, tá? Só, claro, para nosso filho, para nossa família, mas ninguém liga tanto assim. A gente não é tão importante. É importante a gente entender isso, que nós não somos tão... O mundo não gira ao nosso umbigo. Né? Ninguém liga tanto assim pra gente. Né? É bom e importante a gente entender isso. Porque a gente alivia a mão do orgulho. Quando a gente alivia a mão do orgulho, quando a gente alivia a mão de ter importância, a gente pode ser criticado, a gente fica mais flexível, a gente fica mais brando. A voracidade diminui. De onde vem a voracidade? Vem da necessidade de reconhecimento. Daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Tá? Então, nessa voracidade, né, porque vem da necessidade de importância, imagina então a voracidade somada a essa carência afetiva. O que vai dar? O tamanho da compulsão alimentar que vai dar. A gente destrói a geladeira. Filho. A gente come o mundo, entendeu? A voracidade mais a carência afetiva, somada à ansiedade, soma esses 3 elementos. Pronto.
Esses 3 elementos é que compõem uma compulsão alimentar. O transtorno alimentar, ele é composto por esses 3 elementos. Necessidade de reconhecimento, a ansiedade e a carência afetiva. Juntou esses 3 elementos aqui, nós temos o transtorno alimentar. O transtorno alimentar pode se dar em compulsão alimentar, bulimia, anorexia, são vários transtornos. Aqui o nosso tema de hoje é a compulsão, que são os mesmos 3 elementos, tudo bem? Tem que lembrar disso. Eu posso tratar só minha carência afetiva? Vai funcionar? Não. Posso tratar só minha ansiedade? Não vai adiantar. Eu tenho que me entender com esses 3 pontos aqui, ó. Tá? Vou repetir, tá? Necessidade de reconhecimento, a ansiedade e a carência afetiva. Tudo bem? Certo? Tá? E tudo isso, se eu trabalhar o meu orgulho, professor, se eu abaixar essa necessidade de importância, eu vou trabalhar as 3 coisas. Vai trabalhar as 3 coisas. Tá? Vai sim. Porque você vai, com a necessidade de reconhecimento, ansiedade e carência afetiva, eu diminuindo esse orgulho, eu vou trabalhar exatamente nas minhas faltas, nos meus buracos. Ou seja, eu tenho que trabalhar, por exemplo, vamos lá num exemplo mais prático para vocês entenderem, para vocês não viajarem tanto. Tá? Eu tenho lá meu buraco afetivo. Tá? Eu tenho lá a minha mãe, é uma narcisista, sempre competiu ali comigo, controlou demais, não conseguiu me dar afeto de fato. Um detalhe importante sobre a afetividade no narcisista, e por isso que os obesos podem pensar assim, puxa, mas minha mãe era afetiva, minha mãe era carinhosa. Mas por que eu tenho essa carência afetiva tão grande? Mas não bate, minha mãe era legal. Se ela era uma narcisista, ela tinha uma busca muito grande por esse estrelismo, esse reconhecimento das pessoas, de ser tão importante. Então, ela dava carinho para mostrar para o outro quanto ela era carinhosa. Ela, na verdade, era o centro da coisa. Ela era a estrela da coisa. Então, ela tem o movimento do carinho para mostrar para todo mundo o quanto ela era carinhosa. E o filho, tem uma parte do cérebro do filho que não entende conscientemente isso, mas inconscientemente ele entende. Ele fala, esse carinho não é para mim de verdade. Não é para mim que você está dando esse afeto. Não é para mim que você está sendo carinhosa desse jeito. Você está sendo carinhosa assim para você elevar o seu status de falar, olha como eu sou uma mãe carinhosa. E aí aquele filho não registra aquele carinho. E ele se torna carente no futuro. Entenderam? Sacaram? Então você pensa assim conscientemente, ela era carinhosa, sim, eu lembro dela me dando afeto, isso, mas por que eu sou carente? Por isso. Porque aquele carinho, aquele afeto, de fato, não era para você. Era para ela mesma ganhar um status sobre aquilo. Tudo bem? E é normal, é mais corriqueiro do que vocês imaginam, viu, gente? É mais corriqueiro do que vocês imaginam. Ela era uma má mãe por isso? Era uma mãe ruim? Não, ela era uma mãe que tinha seus transtornos, como nós todos temos. As suas neuroses, e ela não teve essa capacidade, dessa percepção, dessa evolução de nos dar. Então a gente tem que fazer o quê? Aí esse é o pulo do gato que eu falei que eu ia dar, de como se livrar desse trem, né? É trabalhando ao nosso nível de aceitação. E aceitação sobre o quê? Aceitação pelas faltas. O neurótico, ele fica neurótico o resto da vida, tá? Ele não vai deixar de ser neurótico, não vai deixar de ser compulsivo, enquanto ele desejar que o passado dele fosse diferente. Prestem atenção em vocês. Todo mundo tem uma tese de que se minha vida fosse diferente no passado, minha vida hoje seria diferente. Se minha mãe não tivesse vendido aquela chácara, a gente ia estar rico hoje. Se meu pai tivesse pagado uma faculdade para mim, eu ia estar diferente hoje. Se meu pai não tivesse me abusado sexualmente na infância, eu não seria traumatizado hoje. A gente tem uma teoria, todo mundo tem uma teoria, pode buscar dentro de você. Você vai achar essa teoria facilmente. Rapidamente a gente vai encontrar se tal coisa não tivesse acontecido, ou se tivesse acontecido diferente, a minha vida hoje seria diferente.
Isso quer dizer que o seu inconsciente, um detalhe sobre o inconsciente, inconsciente é atemporal. Ele não entende hoje, nem ontem. Ele entende isso? Ele não entende, tudo bem? Então ele acredita que se ele mudar aquele fato do ontem, hoje ele está mudando ontem. Entendeu a pegadinha do inconsciente? Inconsciente é atemporal. Ele não entende o que é ontem e o que é hoje. Então ele acredita que se ele cobrir aquele afeto, aquela falta que estava faltando lá na infância, aquele pai duro que não abraçava, que não beijava, que não aprovava, aqueles pais mais duros que não tinham aquele afeto, se eu for buscar as representações paternas de poder, tá? De sucesso, de carro, de cargo, de reconhecimento, de aplauso, eu vou cobrir esse buraco. Tudo bem? Ele acredita, de fato, que ele vai cobrir esse buraco, porque ele é atemporal. Tudo bem? E ele trabalha de forma simbólica. Vocês já entenderam isso já, né? O simbólico, né? Fonte, força, afinidade, objeto. Se eu tiver aquele objeto, cubra essa fonte e cubra aqui. Ele acredita. E o neurótico fica a vida inteira fazendo isso. A vida inteira fazendo isso. Qual a única forma de sair disso? É olhando para o buraco e falando assim: foda-se, não quero mais resolver você. Aceito a vida que tive. Aceito a frustração que tive. Aceito o que não tive. Mas imagina só, pensa assim, ó, eu tenho a varinha mágica, pergunta, ó, mas responde com sinceridade, deixa o primeiro pensamento que vier, tá? Não raciocina, deixa vir o primeiro pensamento que vier. Se eu perguntar para você hoje assim, ó, eu tenho uma varinha mágica, e eu posso voltar no seu passado e mudar exatamente esse fato que te incomoda. Esse teu pai, essa tua mãe, você gostaria? Se veio na sua cabeça, sim, você é neurótico. Simples assim. Por quê? Porque é o desejo se expressando, dizendo, eu quero que mude o passado. E se eu quero que mude o passado, eu estou pegando o meu presente e alterando ele com as formas simbólicas para cobrir os buracos. Então, quem não aceita seu passado, não vive o presente e não constrói futuro. É muito forte, parece bonito de falar, mas é mais do que bonito, é muito sério o que eu estou falando. Quem não tem a aceitação, a competência da aceitação das suas dores, tragédias, experiências traumáticas, sua vida pode ter sido uma merda, tá? Eu tenho, quem é meu aluno, terapeuta aqui, pode comprovar aqui comigo. Quantos casos de pacientes graves a gente não tem, tá? Que olha, a menina hoje tem 50 anos e ela foi abusada sexualmente por todos os primos, pelos 15 primos. Tem vidas muito duras. Não interessa se ela é dura, se ela é pouco dura, se ela foi mais ou menos. A falta é falta. E a falta para cada estrutura de caráter, ela funciona diferente. E o negócio, no final das contas, só tem um caminho. Eu olhar para a minha falta e harmonizar com ela e falar assim, tudo bem. Você gostaria que teu pai não te batesse daquele jeito com a cinta? Não, tudo bem. Aquilo também me fez quem eu sou hoje. Eu aceito aquilo. Não quero mais mudar isso. Se você fica inconformado, se você fica revoltado e vem pensamentos do porquê que ele fez isso, por que minha mãe não disputava comigo, por que ela não conseguia me agradar, você está questionando isso do porquê, quer dizer que você não aceita a tua falta. Para de questionar, perdoa. Perdoa e fala, se ele não teve capacidade, se escolheu não me amar mesmo, se amou mais um irmão do que eu digo para mim, tudo bem. Tudo bem. E enquanto eu não chegar nesse lugar do tudo bem de verdade, e olhar para essa falta, e aceitar, trabalhar a aceitação dela, e não querer mudar mais ela, e perguntar para o seu inconsciente, você gostaria que fosse diferente? E você fala, não. Mas foi uma merda. Mas eu não queria que fosse diferente. Essa é a minha vida. Eu aceito minha vida hoje. Eu aceito o que foi. Mas foi uma droga. Tudo bem, mas ela é minha. É a minha droga. Mas foi uma bosta. É a minha bosta. Eu não quero outro. Se você chegar nesse lugar, você vai fazer o que com essa falta? Parar de projetar desejos querendo cobrir ela. Que vem da onde? A compulsão vem da onde? Desse processo.
Então, como é que você elimina a compulsão se você não trabalha a aceitação da falta? Milagre, né? Só por milagre. Você colocar uma fita na boca. Vai colocar comida no ouvido se colocar uma fita na boca. Porque não vai ter como. Entenderam? Esse é o ponto principal. Esse é o pulo do gato do negócio. Vai, Cris. Pode perguntar, meu bem. Edu, então, quando você fala sobre trabalhar um nível de aceitação, isso tudo que você disse, nós passamos por um processo de luto. Sim, é isso? Passa mesmo. Até chegar na aceitação. Uhum. Passa. É isso. É uma desistência, é como eu desisto. Tá? Eu desisto, eu perdi isso aqui, tá bom, eu não vou reconstruir mais isso, tudo bem. Sabe, o negócio é o seguinte, você tem que entender que a aceitação é uma competência. O que é uma competência, professor? Competência é conhecimento, habilidade e atitude. Não adianta eu só compreender, por exemplo, como perdão. Adianta eu só compreender, eu simplesmente só ter conhecimento sobre o perdão? Faz 20 anos que eu estudo todas as religiões do mundo. Eu posso dar uma palestra de perdão por 8 horas aqui, sem parar. Isso quer dizer que eu tenho a capacidade de perdoar alguém? Não, são coisas diferentes, entenderam? Então, por isso, a aceitação, ela é uma virtude, e virtude é uma competência. E para mim, de fato, conseguir pegar essa falta e falar assim, falta, ó, tá bom, eu aceito você. Eu tenho que ter competência desenvolvida de aceitação. E vocês já devem ter entendido que o indivíduo orgulhoso consegue aceitar? Não. Entendeu? Porque ele quer do jeito dele. Ele é orgulhoso. Eu não aceito que não foi feito o meu desejo. Eu não aceito que foi diferente. Por que que Deus não olhou para ele? Ele culpa todo mundo. Ele culpa Deus, ele culpa o pai, ele culpa o mundo, ele culpa o destino, mas ele não simplesmente entende que, ó, foi assim. Saiu do meu controle. Não adianta eu questionar passado. Eu tenho que simplesmente... E aceitar não é conformismo. Tá? Porque se eu tenho que tentar algo no meu real, não no imaginário, no real, eu tento. Tudo bem. Agora, tem coisa, olha, eu fui espancado pela minha mãe quando eu era na infância. Querido, não é questão de conformismo, eu tenho que aceitar, não dá para mim voltar lá e mudar essa cena. Passado é passado. O nosso inconsciente não entende isso. Entender que o inconsciente é atemporal e que toda compulsão vem de uma pulsão e que vem de uma fonte que quer cobrir esse buraco, você entendeu essa trajetória, no final das contas eu tenho que abaixar o meu orgulho para trabalhar a aceitação desse ponto. Pronto. Se vocês entenderam isso, olha, eu saio dessa palestra extremamente feliz. Claro que tem uma caminhada particular de cada um aí, né? Tem gente que vai sair daqui, a ficha caiu, fala, porra, que maravilha, entendi. Tá? Dane-se o meu passado, vou aceitar isso daí. Tem pessoas que vão conseguir ter que trabalhar um pouco mais esse orgulho, trabalhar um pouco mais essa aceitação. Mas o importante é que vocês saiam daqui entendendo este caminho. Compulsão vem de pulsão, que vem de uma fonte, e essa fonte está cobrindo um buraco. Se eu não desistir do buraco, se eu não aceitar o buraco, meu inconsciente que é atemporal vai ficar tentando cobrir esse buraco. E aí você vai cobrir ele com alimento, tá? Tudo que é oral. E aí você não vai deixar de ser compulsivo. Pronto. E aí não tem bariátrica que resolva, meu filho. Não tem, não existe. Por isso que bariátrica, só a bariátrica não resolve, que é o nome do curso. Só a bariátrica não resolve por causa disso. Se eu não resolvo isso, eu não resolvo a minha compulsão. Se eu não resolvo a minha compulsão, eu vou voltar a engordar. Isso é um dos fatos, né? Isso é um dos fatos. Lá no curso eu ensino um monte de coisa. Ensino sobre a depressão, ensino sobre a imagem corporal. Olha, quem fez bariátrica aí e não refazer a imagem corporal, a identidade, a personalidade, quem não passar por todas essas coisas, tem muita coisa, tem uma lista de coisas enorme. Se não passar por essas coisas, o inconsciente não entende. O seu cérebro não entende que você é uma nova pessoa, com uma nova personalidade, com uma nova vida, e você vai ter o reganho.
Tudo isso é para evitar o reganho e manter a sua bariátrica. A ideia é essa, no final das contas. Eu emagreci com a bariátrica, agora eu tenho que manter. Agora eu tenho que... Não posso ter o reganho. Se eu tiver o reganho, eu tenho que voltar a emagrecer, mesmo que é difícil. Tem que lutar para isso. Aí voltei para lutar para isso, eu tenho que trabalhar todas essas coisas. O simbólico da comida, a compulsão, os transtornos, a depressão, as questões afetivas, o passado, as neuroses, a identidade corporal. Tem que trabalhar tudo isso. Tem jeito, não tem milagre. Tá? Mas é tudo isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem que trabalhar tudo isso. É 20 anos que eu trato obeso. E eu, como já falei para vocês, fui obeso. É diferente, né, da gente só ensinar tecnicamente, formar as pessoas do que passar. Ou que só passou, mas não entende a parte técnica. Eu tive a sorte e o azar, né, de entender a parte técnica e o azar de ser um obeso e um compulsivo. Passei por todas essas etapas e falo de carteirinha. Não tem como, tem que passar. Tem que refazer toda essa relação com a comida, com o próprio corpo, com as relações. Se a gente não trabalhar as nossas formas de relação, gente, a gente não sai desse trem. Já não perceberam que tudo é comida? A primeira vez que uma pessoa se relacionou com outra, olha que interessante isso. A primeira vez que uma pessoa se relacionou, ou seja, a relação entre duas pessoas nasceu por causa de uma comida. A primeira vez que a pessoa eles descobriram o fogo, colocaram a carne para assar, eles tiveram que esperar a carne assar. E eles foram obrigados a esperar e se relacionar. Daí nasceu a relação. Por isso que até hoje, sempre que a gente quer se relacionar com uma pessoa, ou com as pessoas, com a família, a gente põe um evento de comida. Se eu quero sair Olha, eu vou sair com uma moça, eu levo ela para jantar. Natal, o maior relacionamento familiar, é o quê? É comida até as tampas. Percebam que toda a relação... Gente, eu quero ver um amigo, o que eu falo? Vamos fazer um churrasco? Toda a forma, o caminho Vamos tomar um café? Né? Olha, você quer conversar com uma pessoa? Você fala, vamos tomar um café? Em vez de falar, vamos conversar? Vem sempre uma expressão de comida. Isso quer dizer que o meio das relações é a comida. Como é que faz com o bariátrico? Eu não posso ter mais a comida como meio da relação. Eu tenho que ter a relação agora, só sem comida. E se eu não refizer esses meios dessas relações, como é que você faz? Você vai voltar a comer para se relacionar. E você nem vai perceber. O que está faltando é relação e não comida. E aí você vai colocar comida, porque comida te lembra relação. E que te lembra afetividade. Dei um detalhe, tá? Tem vários. Tem várias analogias que a gente tem que trabalhar essas referências no nosso inconsciente. Porque senão a gente não percebe e volta a engordar. A gente tem um reganho de peso e a bariátrica é difícil. Tudo bem? Quem quiser fazer perguntas, está aberto, tá? Pode ficar à vontade, pode perguntar, pode tirar dúvida, fiquem extremamente à vontade, tá? Quem quiser, tem vergonha, pode perguntar no chat depois, no Instagram, entra lá em algum post, me pergunta, põe no inbox lá, fiquem à vontade, eu respondo com o maior carinho, tá? Certo? Edu, posso perguntar? Perguntar não, acho que eu vou até falar que toda a finalidade aqui que você disse, né, de uma pulsão é levar à satisfação, né? Isso quer dizer que acontece com um indivíduo, né, com a pessoa, com o objeto, né? Quando acontece isso é porque ele tem um retorno, sei lá, do recalcado ou do reprimido. Então, quando acontece isso, ele vai comer, é isso? Sim, sim. Todos aqueles elementos que estão recalcados, aqueles desejos reprimidos, eles vão se expressar de alguma forma. Tá. Eles vão aparecer em atos falhos, no discurso, nos desejos. Eles vão aparecer ali. De alguma forma, ele não fica parado lá, recalcado, tipo, eu desejei. E fica lá parado. Não, ele fica aparecendo em forma de sintoma, né? Ou psicossomático, dores no corpo. E a forma mais clássica é o próprio desejo, que é a pulsão que vocês aprenderam hoje. Lembra, desejo é pulsão e desejo, é a mesma coisa, tá?
Aí agora vocês entenderam bonitinho o que é essa pulsão. Um exercício legal de vocês fazerem é perceberem as comidas que vocês perdem a mão. Sabe? Cacete, olha, quando é churrasco, eu faço churrasco todo final de semana, quase todo dia. Eu vou lá, eu perco a mão, não consigo segurar a bronca. Pizza, eu como uma pizza inteira. Legal. Percebam a frequência da comida e quando você não controla aquela comida, quando você perde a mão daquela comida. E horários também, tá? E percebe, aí vai traduzir o simbólico dela. Pega a fonte dela e fala, tá, pizza, tá bom. O que significa pizza? Quem perde a mão com pizza, por exemplo? Ou já perdeu muito a mão com pizza? O que pizza significa? O que vocês acham que é a fonte de uma pizza? Normalmente você come pizza como? Socialização, né? Socialização. Quando falta o social, falta amigo. Ah, tô com falta de amigo, de ter um melhor amigo, ou vários amigos, de tal social. Eu vou lá e fixo na pizza. Entendeu? Não é difícil. Não é difícil traduzir simbólico. A gente tem que aprender a se observar, né, Edu? Porque, na verdade, se a gente aprender a olhar para si mesmo, você vai perceber o que está faltando, né? E as coisas não vão chegar lá na frente. Como o exemplo mesmo que eu dei do marrom glacê, né? Eu tenho na geladeira e fica ali meses que eu tenho que jogar fora. De repente, eu fico 3 dias que eu como ela inteira. Vai ela inteira. Né? E é mais fácil ligar para a mãe, né? É mais fácil ligar para a mãe. Então, mas minha mãe morreu. Eu não tenho como falar com ela. Tem, né? ó, mãe. Sim, mas é a percepção, né? Eu vou até contar uma coisa aqui, se você me permitir. Quando eu era pequena, eu fui criada no interior. E à noite, é como se fossem meus avós, não são avós de verdade, mas é como se fosse. E à noite, antes de dormir, era no sítio. Ele tomava leite com farinha de milho, como se fosse sucrilhos, né? Era leite com farinha. E a gente, criança, tomava junto, né? Então, aquilo era corriqueiro, né? E aí, uma época que eu estava passando por algumas situações, eu comecei a, todos os dias, à noite, tomar leite com farinha. Não é maravilhoso o nosso inconsciente? Muito! E aí eu fui percebendo também que, assim, depois que eu tive essa consciência, eu percebi que quando eu estava bem, eu não sentia vontade, eu nem lembrava. É isso aí. Daquilo. É isso né? aí. Então, a relação com a comida, ela realmente é muito forte. É muito forte. Né? É muito forte. É muito forte. É onipotência, né? Você volta à onipotência, não é? Sim. E é legal vocês gravarem. Gente, olha, gravem direitinho, que assim, tem uma pegadinha na compulsão alimentar que muitos terapeutas vão dizer que é sempre o básico, que a oral é fase oral, que é mãe. Não. É afetivo. Se você teve um problema afetivo na adolescência, na infância, que você não teve amigo, você vai ter um problema afetivo. Aí que está ligado à fase oral, que vai estar ligado à mãe. Não precisa passar pela mãe. Não precisa. E segundo pulo do gato, a compulsão alimentar, ela tem a necessidade de reconhecimento, que é fase anal. Então, os pais, aquele pai que por complexo de Édipo disputou demais com o filho, por exemplo. Então, para quem não conhece o complexo de Édipo, eu vou falar bem rápido aqui, tá? Depende da posição que você nasce, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, você vai ser mais aprovado, escolhido por um pai ou por uma mãe, e vai ser excluído por outro, tudo bem? Então, o que é o mais clássico, né? O menino, primeiro filho, ele é escolhido de quem? Da mãe. E disputa com o pai. E o pai, também que transferiu a mãe dele para a esposa, obviamente vai disputar com aquele filho. Tudo bem? Isso é o mais basicão aqui. Tem várias variações, tá? Disso. Estou dando a mais clássica. O segundo filho também é homem. Ele também não é o Édipo da mãe, por ser menino? Mas já tem uma cadeira ocupada. Já tem um escolhido. Aí ele se junta com o pai. Tudo bem? Então ele vai ter
Tanto que se você encontrar essa composição, você vai perceber que o primeiro é mais compulsivo que o segundo. Porque ele teve lá mais aprovação daquele pai, do que... E aí, ó, não estou falando da mãe, ou seja, não é oral. O que faltou para aquele primeiro foi pai, foi afeto, reconhecimento. Aquele pai, por aquela disputa de Édipo, não consegue dar parabéns para aquele filho. E aí ele fica sempre zombando daquele filho, fica sempre num tom de brincadeira, de legal, mas ele acaba rebaixando aquele filho, sempre pegando mais pesado, controlando mais. E naquele comportamento, aquele filho nunca é reconhecido, aquele buraco de reconhecimento ele vai buscar onde? Vocês já entenderam? Nas fontes aqui. Ele vai ficar tentando cobrir isso. Isso é um dos grandes motivos da compulsão alimentar. Pode ver, você não vai conhecer nenhum compulsivo alimentar que não tem necessidade de reconhecimento, que não busca ser reconhecido, tem importância, o estrelismo. Você sempre vai encontrar. Só que ele está lá afagado, ele se sentindo uma merda, entendeu? Ele está lá, se sentindo uma droga. Por isso, ele desconta isso na comida. Tá? Então, lembrem disso. Tá? Então, professor, quais as virtudes que eu posso trabalhar que ameniza tudo isso? A aceitação, como eu falei, daquele ponto, né? Isso é importantíssimo. Óbvio que a humildade para a gente trabalhar esse orgulho, para diminuir a necessidade de importância, extremamente necessária, e a brandura. A brandura é fundamental. A gente deixar de ser imediatista, que vai trabalhar a ansiedade, e entender o tempo das coisas, entender o tempo da vida. Respirar e pensar para responder, para tomar decisão. Essa brandura, não só na comunicação violenta, não é isso, é em toda a atitude da vida. Ser mais brando. Tá? O imediatismo é um transtorno de ansiedade. Tá? Então, se a gente trabalha essa virtude da brandura, é fundamental. Fundamental. Tá? Importantíssimo. Tudo isso aqui tem lá no curso lá, viu, gente? Tem lá no curso lá, o Sua Bariátrica Não Resolve. Tudo isso aqui tem lá. Tá? Professor, como é que eu sei mais sobre esse complexo de Édipo aí? Também tem curso gratuito lá no Instituto, tá? No mesmo site onde tem a culpa, tá? Instituto Eduardo Casarotto. Vai lá, curso EAD. Vai lá, curso EAD, ou de culpa, que é aquela sequência emocional que eu mostrei para vocês. Lá tem um curso mais completo sobre isso, gratuito, você vai lá e fazer. E o de relações familiares é onde eu ensino todos os complexos de Édipo. Todos esses cálculos do complexo. Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho, 10 filhos. Se é mulher, se é homem, quem disputou com quem, qual é o buraco da onde. Tá lá, é gratuito também, é só fazer. É fundamental entender essa posição edípica para você saber, então essa fonte, esse raio dessa fonte aqui, desse meu buraco, veio do meu pai, da minha disputa com o meu irmão, veio da falta de reconhecimento. Facilita a vida a gente compreender a falta, quando a gente analisa o nosso Édipo, tá? Então, assim, o máximo que eu posso fazer é todo esse caminho que eu dei para vocês, tá? Tem aí tudo, pode ver, tá tudo lá, ó. Curso de orgulho, tá lá no YouTube, a aula é completa. Tem lá, tem as afirmações também, que está no Spotify, de forma gratuito, né? Para quem tem Spotify. Só procurar Revolução das Virtudes, e tem todas as afirmações que são reprogramações para o cérebro, para ajudar o seu cérebro a reprogramar naquela virtude. Então, a brandura, a humildade, a aceitação, tem lá uma afirmação que a gente gravou para você ficar colocando lá pelo menos umas 3 a 5 vezes no dia. Tem 2 minutinhos cada afirmação. Só coloca lá, deixa aquilo ajudar o seu cérebro a reprogramar, né? Porque não é fácil a gente reprogramar, é difícil. É difícil por nós, por vontade própria, assim, falar, eu vou reprogramar, é difícil. Ficar afirmando, né, aquelas frases de aceitação. Então tem lá, por isso que tem essa ferramenta também gratuita, ou seja, lá no Spotify você pega e faz essa afirmação. Certo, queridos? Espero de verdade, de coração, que foi útil para vocês. Acho que sempre essa é a palavra central, que a gente conseguiu ser útil para vocês, que esse conhecimento vá fazer sentido na vida de vocês, que vocês possam melhorar o que puder melhorar. E todas essas outras coisas, essas ferramentas todas aí que vocês podem ter acesso, tá? Vai lá no site, assiste esse curso do Relações Familiares, que é bem legal mesmo, assim, você entender, não custa nada, tá lá, tá? A da sequência emocional também, e a aula do orgulho. A aula do orgulho, eu sempre falo que é a mais fundamental.
Você não assistir nada, só assistir a aula do Guru, meu filho, tá salvo. Tá maravilha, tá ótimo, porque ela é a mais danada para nossa... Entendeu assim, ó, o ponto zero de todas as neuroses humanas, de todos os transtornos, é o orgulho. Você entender o quanto é poderoso trabalhar o orgulho. A gente aumenta o orgulho, a gente trabalha todas as neuroses. É fundamental, que está no seu tronco cerebral. É a coisa que você mais mantém a sua vida, é com essas expressões do orgulho. Então, quando a gente trabalha ela, a gente realmente evolui, tá? A gente tira a sua vibração do tronco cerebral e leva para o lobo frontal. Você se torna mais humano, mais evoluído. Com a expansão da consciência, é isso. O que é a expansão da consciência? Levar o seu cérebro a pensar de forma mais aqui do lobo frontal, que é aqui, tá? E não do tronco cerebral, que é primitivo e nem emocional, que é o sistema límbico. Então, qual é a forma que faz isso? Trabalhando o orgulho. Trabalhando o orgulho. Parece que eu estou falando de uma forma religiosa, né? Trabalhando o orgulho, perdão, aceitação. Não parece que eu falo de religiosa, mas não é religioso, não. É neural, gente. Isso aqui não é muito mais profundo do que vocês imaginam, tá? É científico, tá? Não é religioso. Ou seja, no final das contas, a religião não estava errada também, né? Às vezes o homem veio e passou, falou uns trem bem certo. A gente demorou 2000 anos para entender que não estava certo. Mas é isso. Certo, queridos? Mantenho aqui, a gente está aqui sempre para ajudar. A gente tem muito terapeuta aí, quem quiser ajuda. Estamos aqui. Tem lá o curso também que foi feito super para ajudar, lá no Sobe Elétrico Não Resolve. E, de novo, de coração, espero que a gente foi útil para vocês. Tá? Ó, beijão. Fiquem com Deus. Beijo, Du. Beijo para todos. Obrigada mais uma vez, Du. Boa noite. Bem. Um abraço aí para todos. Obrigada, Du. Falou, Cris. Fica com Deus. Um abraço para todo mundo. Falou, Cris. Tchau. Obrigado, Edu. Boa noite.